Bom dia, pessoal. Pois eu vivo no país que até ontem era o país mais populoso do mundo e perdeu para a Índia agora. E a China tem 7,5 vezes mais população que o Brasil. E tem uma área agriculturável de 30% menor que o Brasil. Então é 70% da área agriculturável do Brasil. No Brasil, a gente sabe a baixa demanda de mão de obra que existe na agricultura, ou na pecuária, na agroindústria. Agora imagina na China, com 30% a menos de área, com 7 vezes mais população. Então a sobra de gente na China é, em tese, 21 vezes mais do que no Brasil. Agora eu pergunto, o que é que esse pessoal iria fazer se não fosse a indústria? Então essa introdução que eu dei foi para explicar existe um conceito que é um preconceito, e hoje eu vi o professor Nicoleles na TV falando sobre consumismo, falando sobre o vício do consumo e a loucura de buscar sempre modelos mais novos. Estamos falando especificamente do iPhone, sempre querer se atualizar em termos de tecnologia e tal. Pois para mim, o consumismo, e essa conversa é sobre o consumismo que eu observo na China, tem um grande valor social, porque tem gente que se sente útil escrevendo livro, tem gente que se sente útil tocando música, tem gente que se sente útil plantando rabanete. Culturalmente, a gente ainda tem aquele valor de que nós somos úteis à medida do que nós produzimos. Então o ser humano tem muita preocupação com o ócio, porque tem uma preocupação grande com a razão de estar aqui. Embora tenha uma tendência a se buscar cada vez mais atividades internas, meditação, leitura, mais cultura, ainda uma população, a grande maioria da população mundial, precisa ter alguma atividade, para não ficar sobrando, não ficar jogando por aí. E para mim essa é a grande função do consumismo. Economicamente falando, o consumismo traz para a produção do supérfluo a renda da produção do essencial, cada vez mais automatizado, cada vez demandando menos mão de obra. Então essa mão de obra começa a sobrar, e sobra onde? Sobra nos centros urbanos, como eu observo aqui na China. Os centros urbanos todos lotados de gente. O que é que essa gente vai fazer? Tem gente que prefere o ócio, tem gente que prefere atividades pessoais, leitura, meditação, mas a grande massa ainda, e talvez um dia isso venha a evoluir, mas essas evoluções da humanidade, elas não acontecem em golpes. O grande golpe que houve foi a queda de um meteoro que destruiu os dinossauros, mas todo o restante da evolução da humanidade foi, aos poucos, foi evoluindo, como continua evoluindo. E não adianta forçar a barra. Forçar a barra só gera atrito e estresse. Então, é necessário um trabalho de conscientização, de eliminação dos excessos. Isso se produz como? Em primeiro lugar, pelo equilíbrio pessoal. Em segundo lugar, pela educação familiar. Então, o problema do consumismo é quando tu te escraviza a ele. Quando tu tem que ter um produto novo, porque tu tem que ter um produto novo. Agora, por exemplo, ter um modelo de iPhone novo a cada ano não é necessário. Mas, se for avaliar o tipo de serviço que o iPhone traz, tu acessa o Gov.br, tu acessa assinatura eletrônica sem precisar ir no cartório, tu acessa pagamento bancário, tu acessa resultado de exame médico, tu acessa todo o serviço que tu precisa, tu não precisa mais ir pessoalmente no banco e pessoalmente nos escritórios. Então isso também descarrega o ambiente urbano. O raciocínio é que o consumismo ele é uma grande ferramenta
de bem-estar social, em que é retirado dos lucros enormes da automação, da robotização, da dispensa da mão de obra sobre a produção continua evoluindo e continua sendo cada vez mais eficiente, com menos gente. O que essa gente vai fazer? Vai produzir supérfluos. Todos os bens essenciais são produzidos. O que é que o povo, nos centros urbanos, nos países populosos, nós podemos passar por um outro fato e dizer assim, ó, 35% da população africana não tem o que comer. Bom, esse é um câncer da humanidade que o ser humano de qualquer tipo, de qualquer religião, de qualquer credo, nunca conseguiu resolver. Por que não usar o excesso de mão de obra produzindo essenciais para os 35% de miseráveis do mundo? Essa resposta eu não tenho. Vem para a China, vem com centavos.